Olá, querido estudante. Nesse vídeo eu vou resolver algumas questões de dinâmica que já caíram no Enem. Então eu peguei as provas passadas, separei tudo ali de dinâmica e coloquei esses exercícios em uma ordem que vai te permitir entender melhor esse conteúdo, ok? Dinâmica é um assunto, né, quentíssimo aí para o Enem, sempre cai aí de 2 até 3 questões todos os anos, certo? Então se você tem a vontade de melhorar, se você tem um sonho de melhorar a sua nota no Enem, de entrar numa faculdade, eu recomendo que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, ok? Lembrando que esse é o segundo vídeo dessa série, o primeiro eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou deixar também a lista em PDF, a lista que nós vamos resolver aqui hoje, ok? E se você gostar desse conteúdo, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos. E dúvidas e sugestões você pode deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou responder. As questões de 1 a 7 foram resolvidas no primeiro vídeo, então a gente vai começar aqui a partir da questão 8, ok? Questão de número 8 é uma questão do Enem de 2011, segunda aplicação, uma questão muito interessante, não é? O editor vai colocar aí na tela para você, você pausa o vídeo e tenta resolver. Muito bem, então essa é uma questão que se trata de força de atrito, legal? O que é força de atrito? Primeiro, é uma força de contato, né? Isso o próprio texto aí já falou para você, não é? Então é necessário que os corpos, literalmente encostem um no outro, ok? É uma força de oposição à tendência de deslizamento das superfícies, né? Então vamos supor que eu aplique uma força aqui nesse bloco, a tendência é que esse bloco se deslize aqui para a direita. Então a força de atrito está aqui para a esquerda, certo? E é uma força gerada devido a irregularidades entre superfícies, né? Então, através do encaixe dessas superfícies, né, devido a essas irregularidades, é que vai me surgir aí essa força de atrito, certo? Bom, daí a questão nos trouxe aqui um desenho, né, de um bloco, e nesse bloco existem algumas forças que atuam sobre esse bloco, né, representado aqui por esses vetores, ok? E daí ele está perguntando, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, respectivamente, vamos lá, vamos identificar aqui cada um desses vetores. Essa força aqui, turma, que sempre aponta para baixo, é a força peso, legal? Ela é sempre aqui, na vertical, apontando para baixo, ok? Essa outra aqui, é a força normal. É a força que a superfície faz sobre o bloco, porque se o bloco pressiona a superfície também aplica uma força sobre o bloco, ok? Nesse caso, essas duas forças aqui se cancelam, certo? São vetores que possuem a mesma direção, sentidos opostos e o mesmo valor, legal? Por que eles vão se cancelar? Porque se a normal for maior que o peso, aí o bloco ia estar voando aqui. Não é isso que está acontecendo. Se o peso for maior que a normal, então o bloco está entrando aqui para dentro da Terra, aqui, certo? Para dentro dessa superfície. Também não é isso que está acontecendo, certo? Então a normal cancela com o peso. Daí sobraram dois vetores aqui, esse de azul e esse de vermelho, certo? Então, a força de atrito, ela é uma força, né, de oposição ao deslizamento das superfícies, né? A questão até trouxe uma definição um pouquinho diferente, pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos. Então veja bem, eu vou chamar essa força aqui de azul de F, ok? Então essa força F é uma força que provoca aqui, uma tendência de deslizamento desse bloco aqui, para a direita, legal? Bom, então quem que é a força de atrito, né? A força de atrito vai ser uma força de oposição a esse deslizamento, né? Ou seja, vai ser uma força de oposição a essa força F, né? Vou colocar aqui de vermelho. Então, aqui, nós temos a força de atrito, né? Bem aqui na superfície de contato do bloco com o piso. Legal? Então, normal cancela com peso. A força F tende a deslizar esse bloco aqui para a direita, certo? Faz com que esse bloco
tende a deslizar para a direita, e a força de atrito, ó, que eu vou chamar de FAT, é contrária a esse deslizamento, então é contrária à força F, ok? Então, sendo assim, ó, nossa resposta aí, ó, fica exatamente a letra A. Letra A, certo? Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, então o deslocamento seria essa e o atrito exatamente essa daqui de vermelho. Letra A, a nossa resposta, ok? Questão de número 9 é uma questão do Enem de 2019, segunda aplicação. O editor vai colocar na tela, pausa o vídeo e tente resolver. Bom, essa questão está falando aqui do curling, não é? É um esporte de inverno, né? Nada comum aqui no nosso país tropical, não é? Então, como é que funciona? Né? Você vai ter aqui um dos membros da equipe vai jogar essa pedra, não é? Essa pedra de granito. Isso aqui é uma superfície de gelo, legal? E daí os outros membros, eles têm ali algumas vassouras especiais e eles vão varrendo o gelo aqui na frente dessa pedra, não é? E o objetivo é que essa pedra atinja um alvo, certo? Por que que os outros membros da equipe ficam varrendo o gelo aqui na frente? Pessoal, é para diminuir o atrito, certo? Para deixar a superfície ali um pouquinho mais lisinha, certo? Se ele diminui o atrito, bom, aí a pedra vai mais longe, eu tenho uma menor desaceleração. Agora, se eles varrerem menos, aí eu tenho mais atrito, certo? O piso ali, ó, não vai ficar tão lisinho. E daí a pedra vai parar um pouquinho antes, legal? Então ele está perguntando, ó, a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo do quê? Então vamos tentar entender isso aqui com calma, ó. Primeira coisa, vamos marcar aqui as forças que estão atuando aqui sobre essa pedra, legal? Antes de mais nada, veja bem, vamos imaginar que a pedra foi lançada aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, a velocidade dela, ó, está para cá, para a direita, ok? Velocidade V. Agora sim, vamos marcar as forças que atuam sobre essa pedra. Para baixo, eu tenho, né, sempre apontado para baixo, aqui para o centro da Terra, eu tenho aqui a força peso. Aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, não é? 90 graus aqui com a superfície, eu tenho a força normal. E a normal, nesse caso, irá se cancelar com o peso, né, pelo mesmo motivo da questão anterior. Se a normal for maior que o peso, a pedra sai voando, né, uma situação absurda. Se o peso for maior que a normal, aí a pedra está afundando aqui para dentro do gelo. Outra situação absurda. Então, né, são dois vetores com a mesma direção, sentidos opostos, mesmo valor, né? Então, um irá se cancelar com o outro, ok? E daí, ó, eu tenho aqui também, vou colocar de azul agora, eu tenho aqui, ó, uma força de atrito, FAT. Temos aqui também uma força de atrito, ó. Olha só, a pedra está deslizando para a direita. Ah, então a força de atrito, ó, está aqui para a esquerda. Como eu falei, essa força de atrito pode ser maior ou menor, dependendo aí da ação dos varredores. Se os varredores, né, varrerem ali com muita intensidade, então essa força de atrito vai diminuir, porque o piso aqui vai ficar mais lisinho, né? O gelo vai ficar mais liso. Agora, se os varredores varrerem ali com menor intensidade, aí essa força de atrito vai ser maior, certo? Então, observe bem o que está acontecendo aqui, ó. Peso cancelou com normal, certo? Existe aqui, ó, só uma força aqui agora, que é a força de atrito. Essa velocidade. Não, velocidade não é força, não. Cuidado com isso. Forças aqui nós temos normal e peso, que já se cancelaram, e temos aqui também a força de atrito. Sendo assim, a força resultante, não é, que está atuando aqui sobre essa pedra, sobre esse bloco, é a força de atrito. Segunda lei de Newton vai me falar que força resultante é massa
vezes a aceleração, a massa da pedra vezes a aceleração, né, a qual ela está submetida, vai ser igual à força de atrito. Então, veja bem, a massa é um valor constante, certo? Então, a minha aceleração será mais intensa se minha força de atrito também for mais intensa, né? Se os varredores varrerem com menor intensidade, que eu tenho mais atrito, aí ela vai, né, nesse caso aqui, desacelerar, não é, com mais intensidade. Agora, se tiver mais lisinho, não é? Os varredores ali, ó, capricharam ali, deixaram bem lisinho ali a superfície, ó, eu tenho menos força de atrito, então daí eu vou ter menos aceleração, ok? Então, o que está perguntando aqui, ó, a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o quê? Diminui a força de atrito cinético sobre a pedra, certo? Essa força de atrito, ela é uma força de atrito cinético, né? Você pode até colocar assim, ó, FAT-C, força de atrito cinético, porque existe devidamente ali, né, o deslizamento entre as superfícies, né? Então, a nossa resposta fica aí, ó, letra B de bola. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o quê? Diminui o módulo, certo? Então, menor desaceleração vai diminuir o módulo da força de atrito cinética sobre a pedra. Letra B de bola. Valeu! Questãozinha de número 10, é uma questão do Enem de 2013, uma questão muito interessante, um clássico aqui da física. O editor já vai pôr na tela, tenta resolver, depois você volta. Bom, pessoal, então essa questão está falando aqui do ato de caminhar, certo? Bom, você só consegue caminhar por quê? Porque existe uma força de atrito, né, envolvida aqui nesse processo. Tenta caminhar numa superfície lisinha, como por exemplo assim, ó, superfície de um gelo, legal? Ou então numa superfície onde é que tem pouco atrito, né? Imagina assim, um piso, né, com sabão assim por cima, né? Dificilmente você vai conseguir caminhar. Por quê? Porque não existe atrito, né, entre o seu pé e o piso, legal? Então, ó, vamos entender aqui a dinâmica aqui da coisa, certo? Você apoia o seu pé no chão, certo? Você aplica uma força, né, sobre esse chão, empurrando esse chão para trás, que eu vou chamar aqui de F1. A terceira lei de Newton, se você está empurrando o chão para trás, o chão também aplica uma força sobre você. Ó. Se você aplica uma força no chão, o chão aplica uma força sobre você, que eu vou chamar aqui de F2. Né? Essas forças têm a mesma direção, sentidos opostos, né? Uma está para a direita, outra está para a esquerda, né? Mesma direção, nesse caso aqui horizontal, e atuam em corpos distintos. Né? Então, essa força F1 está no chão e essa força F2 está no pé. Bom, então essa força F2 que está aqui no pé, ó, é que permite o quê? O movimento do corpo, né? Movimento. Então veja bem, ó, eu tenho aqui uma força F2, não é? Agindo aqui sobre os seus pés que te permite o quê? Impulsionar o seu corpo aqui para frente. Legal? Então essa força F2, ela tem o mesmo sentido aqui do movimento. Legal? Nesse caso aqui para a direita, ok? Bom, agora quando eu estou num plano inclinado, ó, a ideia aqui seria exatamente a mesma, né? A ideia é exatamente a mesma, ó. Então imagine que o pé da pessoa, que eu tenho uma rampa, né? Um plano inclinado. A pessoa, ó, empurra o chão para trás. Vou chamar isso aqui de F1 também, ó. A pessoa empurra o chão para trás. Então o chão também aplica uma força aqui, ó, sobre a pessoa. Legal? Terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Se a pessoa aplica uma força no chão, o chão aplica uma força na pessoa. Essas forças, ela tem o mesmo valor, não é? A mesma direção, né? Inclinada, e os sentidos aqui são opostos.
E daí, ó, a pessoa entra em movimento. Então, aqui está o movimento da pessoa. Ele está subindo aqui, essa rampa. Legal? Bom, então respondendo aqui a nossa pergunta, o que nós temos? Ó, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto, né? Lembrando, mais uma vez, não é, que a natureza dessas forças aqui é devido ao atrito, não é? São forças de atrito, que eu quero dizer. Então, o que a gente tem? Ó? Essas forças, elas são paralelas ao plano e no mesmo sentido do movimento, legal? Então, essa força aqui, ó, ela é paralela ao plano e olha só, observa aqui as setinhas, né? No mesmo sentido do movimento. Então, essa força que atua sobre o corpo da pessoa, ela ajuda no movimento, ela está na mesma direção e no mesmo sentido do movimento, certo? Então, a nossa resposta aí vai ser letra C, C de casa, ok? Observa que aqui, ó, nessa primeira situação, é exatamente a mesma coisa. Essa força F2 que está atuando aqui na pessoa, porque essa força F1 aqui, ela atua no chão, viu? Cuidado, essa força F1 aqui atua no chão. Então, a força F2 que atua na pessoa, ela é o quê? Paralela ao plano, certo? Na mesma direção e no mesmo sentido aqui, ó, do movimento. Então, de fato, a resposta aí vai ser a letra C de casa. Questão de número 11, uma questão do Enem de 2018, segunda aplicação, o editor já vai pôr na tela, você tenta resolver. Bom, então essa questão fala o seguinte, você tem aqui a parede, certo? E você tem duas moedas, uma moeda de 10 centavos, que é essa primeira aqui, e a outra moeda aqui de R$1, certo? Imagina que você está olhando de perfil aqui, certo? E daí, ó, vem uma pessoa aqui, não é um garoto, e pressiona essas moedas aqui com o dedo, né? E essas moedas vão ficar paradas aí em relação a essa parede, certo? Eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque a questão falou o seguinte, né? Mantendo-as paradas, né? Ou seja, essas moedas estão em repouso. Bom, se elas estão em repouso, o que isso significa? Significa que a força, vou colocar assim, entre parênteses, a força resultante que atua aí nesse sistema é igual a zero. Legal? Primeira lei de Newton, né? Sobre um corpo, a força resultante é zero, significa que esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, ok? Então, vamos lá, uma maneira prática, né, da gente fazer essa questão é o seguinte. Vamos considerar que essas duas moedas, ó, vão funcionar aqui, ó, como se fosse apenas um bloco. Legal? Então, imagina aqui que é o sistema formado aqui, ó, por essas duas moedas, ok? E daí a gente vai colocar as forças que atuam sobre esse sistema. Bom, vamos colocar aqui de preto, ó, eu vou ter a força do dedo, legal? Então tem uma pessoa aqui, ó, pressionando, né, esse sistema aqui das duas moedas contra essa parede, legal? Então vou colocar aqui assim, ó, eu tenho FD, certo? A força do dedo. Bom, então o dedo pressiona essas moedas e a moeda pressiona a parede. Se as moedas pressionam a parede, então a parede também faz uma força, né? Terceira lei de Newton, sobre essas moedas, que é a força normal, ok? O que mais que eu tenho? Eu tenho os pesos das moedas. Ele falou aí, ó, deixa eu olhar aqui. E falou que o peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons, né? Então o peso sempre apontado aqui para baixo, legal? Então aqui eu tenho 0,05 newtons e a moeda de R$1 vai estar aqui, ó, 0,09 newtons,
ok? Existe aqui uma tendência, né, que essas moedas escorreguem aqui para baixo. Então, para cima, né, contrária a essa tendência de deslizamento, eu vou ter aqui, ó, uma força de atrito, não é? A força de atrito das moedas com a parede. Então, está perguntando o seguinte, ó, qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1, né? Porque, de fato, o atrito é entre a parede e a moeda de R$1, porque a moeda de R$1 é a que está em contato aqui com a parede. Como eu falei, ó, se essas moedas estão em repouso, significa que a força resultante aqui entre elas é igual a zero. Então, se eu dividir isso aqui, ó, só para a gente ter uma explicação um pouquinho mais completa, vamos dividir isso aqui, ó, em eixo horizontal certo? E aqui, ó, eixo vertical, que é aqui que a gente vai achar a nossa resposta. Mas só para ficar completo, legal? No eixo horizontal, ó, a força resultante tem que ser igual a zero. Ah, então a força do meu dedo, ó, tem que ser igual a normal, não é? Então a força do dedo deve ser igual a normal, ok? Mesma direção, sentidos opostos, né? Então vai cancelar uma com a outra. Legal? De modo que na horizontal a força resultante é zero. Agora no eixo vertical, né, a força resultante também deve ser zero. Ah, então o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho que força de atrito, não é? Deve ser igual a essas duas forças. Ó. A força de atrito vai cancelar a soma dessas duas forças. Legal? Então a força de atrito aqui vai ser quanto? Vai ser 0,05 mais 0,09 newtons. Ah, então minha força de atrito vai ser igual a 0,14 newtons. Essa aí é a minha resposta, não é? Então, qual que é a alternativa? Qual que vai ser a alternativa nossa aí? Deixa eu olhar aqui no papel. Então, eu tenho aqui, ó, 0,14 newtons, letra E de elefante. Ok? É uma questão bem simples, não tem muitas dificuldades aqui não. Legal? Valeu! Continuando aqui o nosso trabalho, temos agora uma questão do Enem de 2012, uma questão clássica, né? Um clássico da física, que o editor vai colocar aí na tela para vocês. Mais uma questão clássica da física, falando aí a respeito dos freios ABS, né? Uma tecnologia importantíssima. E daí a questão pede que você marque a alternativa que contenha os gráficos, né, de um sistema de frenagem sem ABS e com ABS, ok? Mas para a gente entender melhor o que é o freio ABS, né, como funciona o freio ABS, nós temos que entender o que é força de atrito estática e o que é força de atrito cinética, né? Qual que é a principal diferença dessas duas forças de atrito? Vamos lá. Força de atrito estática, né, sendo bem direto, ela vai me surgir quando não existe o deslizamento efetivo entre as superfícies, ok? Então imagina que você está empurrando um móvel aí na sua casa, sei lá, um armário, uma geladeira, não é? Você está ali aplicando uma força, né, sobre esse móvel e você não está conseguindo empurrar ele ainda. Por quê? Porque existe uma força de atrito, né, impedindo esse movimento, ou seja, não existe ali o deslizamento efetivo entre a superfície, né, que é o chão e a superfície aí, do seu móvel. Então, isso é denominado, né, força de atrito estática, ok? Agora, a força de atrito cinética, que você pode achar também com o nome de força de atrito dinâmica, é a mesma coisa. A força de atrito cinética é quando já existe, né, o movimento, né, o deslizamento efetivo entre as superfícies, né? Então você está empurrando ali o móvel, você colocou o móvel em movimento, legal? E daí, ó, a superfície do móvel está deslizando em relação à superfície do chão. Então isso é a minha força de atrito cinética, ok? Verifica-se experimentalmente, né, que a força de atrito cinética ela é sempre menor do que a força de atrito estática,
ok? Bom, como é que vai funcionar então um freio sem ABS? Vamos tentar entender isso aqui com calma, veja bem. Então você tem lá o motorista, avista ali um obstáculo ali à frente, né? Mete o pé no freio, né? Ou seja, pressiona o freio, né? Tá aqui ó, pressão. E à medida que essa pressão vai aumentando, essa força de atrito estática também vai aumentando, né? Por que é força de atrito estática num primeiro momento? Porque veja bem, ó, eu tenho aqui o pneu e o asfalto, certo? Nesse ponto de contato do pneu com o asfalto ainda não existe o deslizamento, ok? Porém, chega no momento que essa pressão é tão grande, né? Atinge um valor máximo, né? Que a roda pega e trava. Na hora que a roda trava, ó, o pneu sai deslizando, né? O carro sai deslizando sobre o asfalto. E daí essa força de atrito deixa de ser força de atrito estática e passa a ser ó, força de atrito cinética. Então tá aqui, ó, a pressão vai aumentando, a força de atrito vai aumentando, vai aumentando. Na hora que chega na força de atrito estático máxima, né, a roda trava, a gente chama isso aqui de limiar do deslizamento. E quando a roda trava, né, a força de atrito que passa a governar, né, essa frenagem é o quê? É a força de atrito cinética. Ó. Então a força de atrito cai, porque a força de atrito cinética é menor do que a força de atrito estática, né? Então é naquele momento, né, você tem até aquele barulho clássico, né, assim, não é? O que é esse barulho? É exatamente o pneu, né, deslizando, né, sobre a superfície ali do asfalto. Então aqui ó, a força de atrito diminui e o movimento passa a ser governado pela força de atrito cinética, ok? Agora no sistema com ABS, o que vai acontecer? Mesma situação, ó, você tem lá um motorista, né, dirigindo, aparece ali um obstáculo à frente, o que vai acontecer? O motorista põe o pé no freio, ou seja, pressiona o freio, legal? No momento que ele pressiona, ó, a força de atrito vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Na hora que ele chega aqui, ó, nesse limiar do deslizamento, né, um pouquinho antes, né, o sistema ABS reconhece que as rodas vão travar e para essas rodas não travarem, né, ou seja, para ela não entrar aqui nesse regime aqui de força de atrito cinética, o que acontece? O sistema ó, vai variando essa pressão, então ele libera um pouquinho a roda, depois freia de novo. Legal? Então liberou a roda, ó, a força de atrito diminui um pouco, depois ele aumenta de novo aqui a força de atrito, né? Ou seja, aumenta a pressão. Na hora que a roda vai travar de novo, ele libera um pouquinho a roda, certo? A força de atrito diminui e depois ó, ele aumenta novamente a pressão, a força de atrito aumenta, certo? Tudo isso sem deixar entrar nesse limiar aqui do deslizamento, né? Sem deixar a força, sem deixar a roda entrar aqui nesse regime de força de atrito cinética, né? Então a roda vai fazendo isso, ó, vai dando, né, como se fossem uns soquinhos, né? Você até sente o pedal do carro tremendo, né? Claro que isso ocorre em frações de segundo, né? Mas se você já dirigiu um carro ABS, né? Se você pisar no freio assim com intensidade alta, né? Uma grande pressão, você sente o pneu travando, né? Então o que é isso? É o sistema variando essa pressão, né? Então aqui, ó, na hora que ele entra na força, na hora que ele vai começar a deslizar, a força diminui, certo? Depois ele aumenta novamente. Na hora que vai deslizar, a força de atrito diminui um pouco, de modo que ele nunca vai entrar nesse regime aqui de força de atrito cinético, né? Então o pneu ele vai parando, porém sem travar, ok? Se você observar aqui, ó, vou colocar aqui em vermelho. Se ele entrasse nesse sistema aqui de força de atrito cinético, ó, o que acontece? Na hora que ele chegaria aqui nesse limiar, né, a força de atrito cairia, iria ser praticamente constante, né? Um detalhe importante que eu esqueci de falar, a força de atrito cinética, ela assume aqui, ó, um valor constante, legal? Então seria aqui essa linha de vermelho. Mas como ele está variando, né, essa força de atrito, como existe aqui essa variação da pressão, então na realidade meu carro vai frear aqui, ó, mais ou menos aqui na média aqui, ó, dessa variação aqui, né, dessa força de atrito, legal? Vou colocar aqui de vermelho, ó. Se ele entrasse aqui nesse regime de força de atrito cinética, a força seria mais ou menos aqui assim, ó. Legal? Mas como existe aqui essa variação da força, então vai ser aqui mais ou menos uma média, não é? E, bom, então tenho aqui uma força um pouco maior, né? Então
meu sistema de frenagem ela é mais efetivo. Legal? Então a resposta nossa aí, ó, vai ficar letra A. Letra A, exatamente. Essa é a nossa resposta. Valeu? Questão de número 13, para a gente finalizar aqui esse vídeo. Nós temos aí uma questão do Enem de 2012, segunda aplicação, mais uma questão de freio ABS, né? Então é importante que você assista aí a questão anterior, até para você entender um pouquinho melhor essa questão. Legal? O editor vai pôr aí na tela, depois a gente volta. Bom, então vou até aproveitar aqui o quadro da questão anterior, né, para a gente entender melhor essa questão. Vamos lá. Freio convencional, né, mais uma vez, freio convencional, né, o freio sem ABS. O que acontece? O camarada pisa no freio e a roda trava. Se a roda trava, existe um deslizamento ali entre a superfície do pneu e o asfalto, certo? Então, se existe o deslizamento efetivo, a força de atrito, né, que governa essa frenagem é a força de atrito cinética, que ela é menor do que a força de atrito estática. Legal? Bom, agora com ABS, o que vai acontecer? A roda ela não trava, né? Ela vai parando, né? Porém sem a roda travar, sem haver esse deslizamento, né? Esse deslizamento da superfície do pneu com a superfície do asfalto. Ela vai parando aos poucos, porém não desliza. Se ela não desliza, né, a força de atrito, ó, a força de atrito que governa esse movimento, ó, vai ser a força de atrito estática, né? A força de atrito estática é aquela força onde não existe deslizamento, né, entre as superfícies. Então, o pneu do carro não vai deslizar sobre a superfície do asfalto, né? Você pode estar se perguntando bem assim, Luiz, mas como assim? O carro está andando, não está? Como assim não vai deslizar? Veja bem, toma cuidado com isso. Olha só. Imagina que eu tenho aqui o pneu do carro. Aqui é o asfalto, certo? Quando eu falo deslizar sobre asfalto, eu estou falando exatamente aqui, ó, desse ponto de contato, legal? O freio com ABS, ó, a roda vai girando e vai parando, porém, nesse exato ponto aqui de contato, ó, da superfície do pneu com asfalto, não existe um deslizamento, ok? Agora, voltando aqui no freio sem ABS, né? A roda trava, aí de fato esse pneu desliza, né? Existe um deslizamento aqui, ó, dessa superfície do pneu com a superfície do asfalto. Bom, então vamos lá. Aí está perguntando o seguinte, né? O ganho na eficiência da frenagem, na ausência de bloqueio das rodas, ou seja, com freio ABS, não é, que é governado pela força de atrito estática, não é? Então, ganho na eficiência da frenagem, na ausência de bloqueio das rodas, resulta de quê? Pessoal, força de atrito, não é? Se eu quiser calcular, ó, força de atrito estática vai ser igual a coeficiente de atrito estático vezes a força normal, certo? Força de atrito cinético, né, ou dinâmico, vou colocar FAT-D, né, força de atrito dinâmico, é basicamente a mesma coisa. Ó. Então, uma pequena diferença aqui é o seguinte, força de atrito dinâmica vai ser coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Daí a gente sabe o seguinte, que coeficiente de atrito estático é maior do que coeficiente de atrito dinâmico, não é? Se você pegar o coeficiente de atrito estático, ele sempre será maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Bom, se o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, então a força de atrito estática sempre será maior do que a força de atrito dinâmica. Legal? Então, ó, o ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas, ou seja, quando a força de atrito é estática, não é? Que a roda não tá deslizando, resulta do fato de que de o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Legal? Então, nossa resposta aí, ó, vai ficar letra B.
Letra B de bola. Tranquilo? Bom, pessoal, então finalizamos por aqui o nosso vídeo, né? Essa foi a parte 2. A parte 1, nossa, eu gravei tem um tempão, então estou disponibilizando aí para vocês agora a parte 2. Logo em breve eu gravo a parte 3, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. Valeu!